Olá, Lúcio, Tudo boa bem? tarde. Tudo jóia? Boa tarde, mano. Tudo Tudo tranquilo? jóia? Que Tudo honra tê-lo aqui jóia. conosco essa tarde, Lúcio. Muito Ah, obrigada por igualmente. ter aceito o nosso convite. Igualmente, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, viu? Obrigada Sim, mesmo por ter aceito, ainda mais, né? Para falar sobre um assunto complexo, a gente realmente precisava de um expert no assunto, né, Lúcio? sim. Sem você ia ficar difícil, né? Vamos Então, muito juntos. obrigada mesmo. Para Uhum. quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente tarde a todos vocês. Obrigada por estar todos aqui, né? Estarem todos conosco. Uhum. Antes de mais nada, né? Falando um pouquinho do Lúcio Lemos, né? Desse nosso convidado ilustre. O Lúcio, ele é biólogo, né, Lúcio? Especialista em análises clínicas, mas também é Isso. mestre em veterinária, né, Lúcio? Medicina veterinária, Em isso. medicina veterinária, mais especificamente em parasitologia e zoonoses, né? E Uhum. pós-graduado em análises clínicas. Ou seja, tem a expertise, né, para nos guiar nesse bate-papo hoje à tarde, que é um assunto, né, assim, um pouco complexo para a maioria, mas eu tenho certeza que agora tudo vai ficar muito mais claro e vai ficar tudo mais fácil com a sua ajuda. Tá. Então vamos lá, Bom, Lúcio. Antes de mais nada, né, a pergunta que muitos já nos fizeram. O título da uhum. nossa live citava Addison e fadiga adrenal. Você pode Ah, conceituar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho para a gente o que, que é Addison, o que, que é a fadiga adrenal, a diferença entre as duas? bom. A reconhecida, né, que nós todos já ouvimos falar em algum momento, seria a doença de Addison, né? Que está relacionada com duas glândulas que nós temos sobre os rins, né? Então, antigamente chamava-se suprarrenais, as antigas suprarrenais. Hoje elas são chamadas de adrenais. Então, as adrenais, elas são responsáveis pela produção, e até onde se sabe, no corpo, são as únicas responsáveis pela produção do cortisol. E até há pouco tempo se achava também que seriam as únicas na produção de aldosterona, mas não são não. O intestino também produz aldosterona. Então, a gente precisa de cortisol para viver, não tem jeito, né? Todo mundo relaciona cortisol muitas vezes com coisa ruim por causa do estresse, né? Mas não ter cortisol também é uma forma de estresse, é uma resposta a estresse, né? Então, o que, que seria essa doença? Seria o resultado final de algo que interferiu na sua produção de cortisol, que pode ser medicamento em excesso, um estresse em excesso, né? Uma doença, uma virose, né? Sabe-se que o Covid tem problemas com o adrenal, gera um problema com o adrenal também. É, infecções bacterianas, tuberculose, muita gente tem Addison devido à tuberculose renal, entende? Então, tudo que ataca a córtex desta glândula da adrenal afeta a sua produção de cortisol. Isso faz com que você tenha um quadro de hipocortisolismo. Pode ser secundário, pode ser primário, aí de acordo também com outros fatores de estímulo, né? Então, o ACTH, a falta dele, poderia gerar esse problema, né? Você não ter o estímulo. Mas vamos focar na glândula em si, que é o que muita gente se confunde aí quando se fala em fadiga adrenal, que esse nome foi muito mal colocado por muito tempo, porque quando se escuta fadiga adrenal, se imagina falta de cortisol. Verdade. É o que pensa logo de cara. Então, isso gera um certo problema com os endocrinologistas que não aceitam a fadiga adrenal. Realmente, esse nome gera problema. Na verdade, os sintomas dessa síndrome da fadiga crônica podem estar vinculados à diminuição, sim, de cortisol, mas do cortisol da forma livre. Então, quando se fala em fadiga adrenal, alguém do médico pergunta,
não está conhecendo sobre a fadiga adrenal em si, da síndrome, ele fala assim, mas o CTH está como? Mas o cortisol basal está como? E muitas vezes está normal. Não é a produção que está afetada. Na fadiga adrenal, não é necessariamente gerada por falta de cortisol. Então, a gente tem até um conceito, hein, que é o seguinte, hipocortisolismo não advém necessariamente sintomas de hipocortisolismo não advém necessariamente de hipocortisolismo. Você pode estar produzindo cortisol na forma normal, então ele fica ali no teu sangue, circulante, mas algum fenômeno, que a gente vai discutir daqui para frente, pode fazer com que o teu cortisol não se libere para os tecidos. Então você vai, apresenta sintoma de hipocortisolismo, faz o exame de sangue de manhã e ele está normal. Fala que tem que estar normal, perto de 20, não é bem assim. Às vezes você tem um 9, um 10 de cortisol, porque a gente tem que lembrar o seguinte, tenta adaptar os exames para se utilizar em outras patologias. Colher cortisol entre 8 e 9 da manhã está ligado com pesquisa de Addison. Não com pesquisa de fadiga adrenal. Então, isso aí gera um problema. Mas eu creio que a gente vai discutindo isso mais na frente. Então, fadiga adrenal, diferente mesmo de Addison, são sintomas de hipocortisolismo que o paciente apresenta, mas que tem que ser pesquisado, não só dosando cortisol no sangue, não só na saliva, não só aldosterona no sangue e na saliva, não só DEA no sangue e na saliva, mas também saber como está o hipotiroidismo, como é que está o fígado do teu paciente, como é que ele está intoxicado, inflamado, e aí vai. Entendeu? Na verdade, é sempre importante, né, Lúcio, ter uma visão sistêmica mesmo do paciente, né? Porque existem diversos fatores que podem influenciar, né? Até mesmo paciente obeso, inflamado, alterações hepáticas. Tudo isso vai auxiliar o médico, né, a fechar o diagnóstico desse paciente, certo? Correto. Então, muitas vezes, é o que isso aí já estão em trabalhos, você tem que definir o seguinte. Na hora de se pesquisar a dita fadiga adrenal ou a síndrome da fadiga crônica, além de todas as outras pesquisas que já se utilizam, há necessidade de se incluir e se correlacionar os esteroides relacionados à adrenal que estão no sangue e na saliva. Então, vamos explicar isso rapidamente. O seu corpo produz cortisol, aldosterona e DEA. Tá? E aí, esse material, esses esteroides, eles estão na circulação sanguínea sendo carreados. Existe proteína que carrega esses hormônios. O SHBG, o C, né? A transcortina carreia cortisol, aldosterona, então são dois que ficam circulando. Esses que você consegue detectar quando faz o exame de sangue. Eles estão ligados a uma proteína. Mas existem fatores que interferem nesse grau de afinidade dessa proteína pelo hormônio. Ela existe para nos proteger. Um exemplo clássico é a testosterona. Se você tem testosterona no sangue e ela está toda livre, você acaba tendo sintomas de hiperandrogenismo, né? Você vai ter queda de cabelo, DHT em excesso, né? Vai ter suor excessivo e você tem também a transformação da testosterona em estradiol, porque ela está livre e ela se transforma rápido. A presença do SHBG protege o nosso corpo contra o excesso de hormônio livre. Pouca gente vê desse jeito. Todo mundo olha para o SHBG como uma entidade do mal que vai segurar o teu hormônio e você não pode trabalhar. Mas você precisa que ele, até certo ponto, segure o seu hormônio sim, porque senão fica hormônio livre demais. No caso da testosterona, é em torno de 2 a 5% fica livre. Se ficar mais do que isso, você terá problemas relacionados a excesso de testosterona. Mesma coisa acontece com o cortisol. Quando você produz o CBG, vai e segura o seu cortisol.
e libera aos poucos para o uso. Isso é fato. Esse cortisol, que é liberado, ele adere às hemácias e quando as hemácias estão na microvascularização, por arrasto, são liberados no intertício, entre as suas células. E dali ele começa a agir nas células. O hormônio esteroide, ele não vai agir enquanto estiver preso no CBG e na hemácia. Ele precisa se soltar e se liberar entre as células, na sua matriz extracelular. Porque a gente pensa em célula toda colada uma na outra, e elas não são coladas uma na outra. Existe todo um fluxo, né? Existe toda uma entidade onde ali passa, né, os hormônios, os nutrientes e tudo. Né? Então, lembrar disso. Para funcionar, tem que chegar ali. Então, o que pode fazer um carreador, um CBG e um SHBG serem anormalmente ávidos por segurar o seu hormônio e não liberar para trabalhar? Um deles é do corpo. A ligação dos hormônios ao SHBG e CBG, ela é uma reação enzimática. Precisa de catalisador. pH, temperatura. Se teu corpo tem um pH muito ácido, aumenta a afinidade, segura os hormônios no teu sangue. Se a tua temperatura é muito baixa, o hipotireoidismo causa isso, segura os seus hormônios no sangue. O que é essa temperatura baixa, Lúcia? Ocorrer, Por volta muitas de vezes... uns 35,8, alguma coisa assim? Exatamente. Se estiver muito baixo, muita gente tem muito fria, com sintomas de cortisolismo, faz exame de sangue e está normal. Às vezes, só de cuidar da tireoide, você modula o cortisol. Modular nem sempre dá. Entendeu? Então, Essa dinâmica é muito interessante, né? Porque é realmente aquela visão sistêmica do paciente, né? Às vezes, se a gente pensar só no cortisol, a gente vai ter só uma visão do paciente, mas na verdade a gente tem que ter uma visão total, como você está falando, né? Às vezes até uma disfunção da tireoide pode levar, né, ao controle do cortisol. É realmente uma anamnese bem complexa e completa, né? E olha só, você imagina, por exemplo, mitocôndria depende de cortisol para gerar energia. Tireoide tem mitocôndria, que precisa de cortisol. Se o corpo está frio porque a tireoide não está funcionando, não libera cortisol do sangue para agir. Aí vira um ciclo vicioso. Enquanto você não cuida da adrenal e da tireoide quase que ao mesmo tempo, você não resolve o problema do paciente. Entende? Então, esse é um detalhe que gera um problema, porque o cara chega no consultório com cara de Addison, mas ele não tem Addison. E acaba recebendo hidrocortisona sem precisar. Na verdade, outras ações de adaptógenos, tudo isso que deveria ser feito, junto com a melhora da tireoide, a melhora do fígado, porque o que faz o seu SHBG e o seu CBG serem ácidos? O fígado ácido. Onde é que eles nascem? No hepatócito. Se o hepatócito está doente, ácido, gera carreadores ácidos, que vivem mais ou menos 7, 10 dias. Então, enquanto você não resolver o fígado, você terá sempre hormônio preso, todos os esteroides presos, porque as proteínas produzidas pelo fígado são ácidas demais. Tem trabalho mostrando isso. Isso aí é real, só que ninguém se preocupa desse lado. Às vezes a pessoa tem necessidade de melhorar cortisol e ganha cortisol, é só melhorar a parte hepática dela. E nesse sentido, então, a detoxificação e a hepatoproteção são fundamentais para esses pacientes, né? Exatamente. Então, aí muitas vezes você vai e dosa os hormônios no sangue, encontra lá o cortisol normal, o sulfato de DEA abaixo. Peraí, sulfato de DEA é feito para quê? É para pesquisar
adrenal. Mas nós estamos falando de outra coisa, da relação DEA-cortisol. Então não é para dosar sulfato de DEA. O máximo que você consegue saber dosando sulfato de DEA de uma pessoa é se o fígado, fase 2, está funcionando direitinho na sulfatação. Se ele está pegando DEA e transformando em sulfato de DEA. Mas sulfato de DEA, ele não há. Muitas vezes, o sulfato de DEA é normal ou alto, com o DEA muito baixo. A sulfatação é muito rápida. Então, por isso que se dosa DEA e DEA salivar. O DEA na forma produção no sangue e quanto que está liberando de DEA para agir junto ao cortisol. Então, é outra falha que às vezes a gente vê. A pessoa com cortisol baixo ganha DEA junto. Às vezes o DEA dela já está alto. Ah, mas a adrenal está doente. Não importa. DEA também é produzido no cérebro. DEA também é produzido nas gônadas sexuais. Nas gônadas. DEA é produzido na pele. Então, a única maneira de você saber como está o DEA é realmente dosando o DEA, não o sulfato de DEA. Sulfato de DEA foi específico para adrenal. Tanto para AIDS quanto para câncer. Não está ligado para câncer na adrenal. Não ligado para isso que a gente está estudando, que é a síndrome da fadiga crônica. Entende? E a aldosterona é outra também. Então, muitas vezes a gente precisa correlacionar os dois, porque você vai encontrar gente com cortisol normal no sangue e cortisol baixo na saliva ou altíssimo. Olha, todo mundo colhe cortisol de manhã. Mas você tem que colher o cortisol manhã, tarde, noite e se você acorda de madrugada. A gente cansa de ver a pessoa com cortisol baixíssimo da manhã, baixíssimo à tarde, alto à noite e altíssimo de madrugada. Esse cara chega no consultório com cara de... Como, né? E aí ele chega relatando que ele não é um nada mais. E fica parecendo que ele precisa de cortisol, mas ele está com o ritmo alterado. Ele precisa de adaptógenos, que é o que você vai falar daqui a pouco, que é o que se usa para regular. Ele tem sintoma de hipocortisolismo, tem cortisol alto na hora errada. Olha só como é que é cuidar de fadiga adrenal. Por isso que esse nome é complicado. Né? É verdade. Não pode. É verdade, Lúcio. É complicado, né? Porque ainda a gente sabe, né, que nos laboratórios Lemos, né, vocês têm esse cuidado, né, com os horários para dosagem. Tem também a questão, né, da variedade, né, de fontes ali de dosagem. Então, não é só acompanhamento, né, os doseamentos no sangue, mas também na saliva. Vocês têm todo o cuidado também que eu sei, ouvi até você falando e achei super interessante e gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo, Lúcio, aquela questão do algodão, como ele interfere nesse doseamento. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Que eu achei super interessante, porque a maioria dos laboratórios usa esse algodão. Pois é. No início, há 10 anos atrás, quando a gente começou, a gente trouxe para o Brasil a tecnologia do salivar, uma das coisas que a gente percebia era que alguns laboratórios no Brasil, a maioria, colhiam com algodão, para facilitar a vida do paciente. Gente, em saúde, o cliente não tem sempre razão, não. Se você fizer o que ele quer para melhorar a comodidade dele, você pode estar gerando um problema chamado erro pré-analítico, que é o erro que ocorre antes de se fazer o exame no laboratório. E são mais ou menos, no mundo, de 70% a 80% das causas de erro de exame. Não é o camarada que faz, não é a máquina, não é o reativo, é como colheu e transportou. 70% é muita coisa, gente. E o algodão, ele é uma matéria que tem conservantes, químicos, e quando você colhe o material, aquilo interfere na sua dosagem de esteroide. E isso é provado com trabalho. É só entrar, Google Acadêmico, digitar lá, em inglês, interferência de exames salivares
via algodão. São muitos trabalhos. Então, a gente não permite isso. E tem mais, a coleta de cortisol, ela está relacionada, nós não estamos estudando Addison, ela está relacionada com a capacidade que teu cortisol tem de te despertar pela manhã. Então, não tem lógica alguma você colocar um despertador para colher o cortisol. Você tem que despertar naturalmente e colher teu cortisol. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou acordar às 10 horas da manhã. Não importa. Olhe às 10 horas da manhã e relate, porque isso já faz parte do diagnóstico, da anamnese do seu médico, porque ele já está vendo que tem alguma coisa errada. Se todo dia da semana você acorda às 7 com o despertador e quando tira acorda às 11, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entende? Ah, eu acordo de madrugada. Colha teu cortisol, porque como eu falei, mais ou menos 60% das pessoas que acordam de madrugada têm cortisol muito mais alto do que durante o dia. E isso ajuda o seu médico, o seu nutricionista, a perceber que existe alguma coisa errada no ritmo da pessoa. E fazer modulação de esteroide não significa necessariamente oferecer esteroide. Ao modificar a alimentação do teu paciente, você já está modulando os esteroides dele. Se o cara bebe à noite ou come carboidrato à noite, você não quer que tenha cortisol de madrugada só por mágica. Verdade. Né? Ah, eu durmo mal, mas não sei por quê. Eu bebo para relaxar de noite quando eu chego do trabalho. Quase que eu durmo, mas depois eu passo a madrugada acordado. Você mexeu com todo o teu sistema. Na Covid não, já tive há 60 dias. Mas é isso. Então, quando você mexe com isso, com alimentação, com tudo isso, e outra coisa, regular resistência insulínica. Já se sabe que SHBG, CBG, TBG, que carrega T3 e T4, são produzidos no fígado, nos hepatócitos, que quando a insulina está alta, inflama o hepatócito. Dificulta produzir SHBG e CBG. Logo, se teu paciente homem tiver menos de 30 de SHBG, 15, 20, isso não é bom. Ao contrário do que se imagina. Isso é marcador de resistência insulínica, diabetes vai chegar. Se a mulher tiver menos que 60, isso não é bom. Então vocês vão pegar muita gente com SHBG de 10 e ter gente seria legal, porque tem mais hormônio livre. Não. É ruim porque está baixo, significa que o hepatócito está inflamado. Ou doente. Alguma coisa está acontecendo ali. E é ruim porque, como ele está pequeno, ele não consegue segurar os hormônios e tem muito hormônio livre. Vide SOP, síndrome do ovário policístico. Pode olhar o SHBG das meninas que tem SOP. É baixo, porque elas têm insulina alta. Ah, mas eu fiz a insulina de manhã, deu 4. Mas a insulina de manhã não é reativa, ela é basal. Você tem que fazer insulina reativa. Você dá alguma coisa a uma pessoa e observa como reage. Deu distrozol? Se passou de 50, é demais. Se fez a curva, 2 pontos somados, deu 70, é demais. Você vai ver que muita gente que tem 3 de insulina basal tem 90 de insulina depois que come um distrozol, toma um distrozol. Isso significa que ela passa o dia todo, após as refeições, com insulina alta. E muitas vezes você vai ver pela curva que a insulina demora a descer. O que isso faz? Diminui o CBG que segura cortisol. Aí você dosa o cortisol, dá 4 no sangue. Ah, meu Deus, está com cortisol baixo, por isso você está cansada, por isso você está... Não, ela está com muito cortisol livre. E os sintomas de cortisol livre em excesso simulam cortisol baixo. Cortisol engana a gente. Os sintomas se confundem. Né? Então,
Tem muita gente com cortisol alto salivar, baixíssimo no sangue, acha-se que está errado, porque você olha para aquele exame de sangue, olha para a pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a pessoa está estressada, está com sintomas, queda de cabelo, está com um monte de coisas que estão relacionadas com cortisol alto, mas na verdade ele está mesmo com cortisol alto, porque aonde tem que guardar não tem espaço. CBG não consegue segurar aquilo lá. Então tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Tudo junto. Não tem como, né? Essa questão mesmo da avaliação sistêmica do paciente, né? O paciente ele tem que estar se alimentando bem, dormindo adequadamente, ele tem que praticar uma boa higiene do sono. É um conjunto de medidas, né, que esse paciente deve tomar, né, adotar, na verdade, né, para garantir realmente o equilíbrio sistêmico, né? Exatamente. Porque senão, o que acontece muito? A pessoa está com 80 de SHBG, o homem, e o outro está com 30. Mas peraí. Não é a quantidade de carreador, seja CBG ou SHBG, que define poder de afinidade. SHBG não se mede mais pela quantidade, e sim pela qualidade dele. Ele pode ser um SHBG de 80, mas com uma isoforma saudável. Porque existem várias isoformas de carreador, de proteínas. Então, várias formas dele se apresentar. Então, ele pode ser muito ácido, ser de 40 e ser ácido demais porque ele é ácido. A acidez dele aumenta a pega dele. Entendeu? A afinidade dele. E aí não adianta você ter um cara com hormônio normal no sangue, cortisol normal no sangue, testosterona normal no sangue, se eles são acidificados e não se liberam para trabalhar. Verdade. Quanta gente vocês pegam com 500 de testosterona com sintoma de hipogonadismo? Muitos. Ele tem hormônio guardado, mas não libera para agir. Entende? Mesma coisa acontece com o estradiol, com progesterona, com o próprio DEA, né, que é outro grande problema, o DEA, porque como não se mede da maneira correta, acaba se dando DEA num trabalho de fadiga adrenal, oferece-se DEA para quem já tem, e esse DEA vai converter para androstenediona e vai para estrona. Muita gente está tomando DEA e está aromatizando. Toma DEA para ficar malhado e engorda. É verdade. Porque o DEA já existia e você deu mais DEA para essa pessoa. Entendeu? Verdade. E nesse então, sentido, achava interessante. Oi, perdão, desculpe. Não, o que eu ia falar agora é que eu achava interessante que você desse mais dica para o povo sobre esses adaptógenos. Porque esses adaptógenos Isso. são mais importantes ainda do que, às vezes, os próprios hormônios que se acha que tem que oferecer. Entendeu? É verdade. Na verdade, Lúcio, eu acho que os principais, né, os primeiros ativos que eu gostaria de indicar, né, de sugerir para quem está nos ouvindo, são os ativos, primeiro, que vão cuidar do organismo como um todo. E essa é uma grande vantagem dos nutracêuticos, né? Que os nutracêuticos, quando a gente pensa, por exemplo, na indicação, né, na prescrição de um Morosil, que é um extrato de Citrus aurantium, padronizado, né, em antocianina C3G, mas também rico em ácido hidroxissinâmico, em vitamina C, né, e outros fitoquímicos, muita gente só conhece o Morosil com o foco na redução de medidas. Mas por ser um nutracêutico e por ser, né, tão rico nesses fitoquímicos, na verdade ele entrega muito mais para o paciente. Então, o Morosil, por exemplo, ele ativa, né, alguns fatores hepáticos, né, como PPAR-alfa, que vai estimular ali a via, né, para o aumento da lipólise. Ele também vai auxiliar no cuidado da esteatose hepática, promove, né, ele tem uma ação de hepatoproteção, uma ação antioxidante, anti-inflamatória muito importante para o fígado.
Ele participa até mesmo em algumas reações de detoxificação de fase 2, que você mesmo já falou, né, que são super importantes, né, para o equilíbrio hormonal dos pacientes. Então, quer dizer, ele acaba entregando, né, oferecendo para o paciente muito mais do que apenas um claim pelo qual ele já é conhecido, mas ele é um ativo muito completo. E ele também, lógico, melhora a sensibilidade à insulina, que você também falou que é fundamental, né, para essa questão também do equilíbrio em função dos carreadores, né, da distribuição correta do cortisol. Então, é um ativo que a maioria realmente conhece mais com foco no emagrecimento, mas como a gente vem falando desde o começo, né, é importante olhar o organismo como um todo. E nesse sentido, o Morozil, ele entrega muito mais, né, por todos esses benefícios. E outros 2 ativos também que contribuem e muito, né, para essa modulação sistêmica são, o primeiro deles, o cactim, que é o fruto do cacto, Opuntia ficus indica. Ele é riquíssimo em nutrientes extraídos desse fruto e também tem uma padronização elevada em betalaínas, em especial em indicaxantina. E o foco dele, né, ele tem diversos benefícios também por ser um nutracêutico excepcional. Entretanto, o foco é a detoxificação de fase 2. Então, essas reações, mais uma vez que você citou, que são tão importantes, o cactim ele consegue favorecer no organismo com excelência. E não só isso, né? Ele promove essa diurese sem causar um desequilíbrio eletrolítico. Por quê? Por ser um extrato do fruto do cacto, ele é muito rico em nutrientes, não apenas, né, com essa capacidade antioxidante, mas também realmente, né, de estimular fatores, até mesmo epigenéticos, relacionados à detoxificação, ao processo de mineralização óssea, que ele tem estudos mostrando que ele favorece o processo de mineralização óssea, né? Ele também melhora a sensibilidade à insulina, ele favorece a perda de medidas, estimula a lipólise. Então, mais uma vez, também é um nutracêutico que consegue agregar diversos benefícios para o paciente. E o último seria, né, pensando inicialmente nesse cuidado sistêmico, é o Altilix. O Altilix ele já é um extrato diferenciado de alcachofra. Ele tem concentrações até 10 vezes mais elevadas de fitoquímicos do que um extrato comum de alcachofra. E ele tem uma ação colerética, anticolestática, também de hepatoproteção excepcional. E uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção é a questão, né, da necessidade, da importância da ação mitocondrial. E o Altilix, ele estimula alguns fatores que aumentam a biogênese mitocondrial e também o lifespan celular. Então, mais um ativo que contribui. Sem contar que o Altilix, né, em função desses fitoquímicos elevados também nesse extrato, ele também favorece a detoxificação, né, de fase 1 e 3. Então, utilizar, né, esses 3 ativos, né, em associação, na verdade, você consegue oferecer uma solução para o paciente com um olhar realmente sistêmico, é um olhar para o corpo todo, né? Em função de todos esses benefícios, de melhora da função hepática, de melhora no processo da detoxificação, ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora na sensibilidade à insulina, que é tão importante, especialmente nos pacientes obesos, aumento de lipólise, diminuição de lipogênese. Então, quer dizer, realmente é uma associação de 3 ativos que vem a somar, realmente agregam e muito no cuidado desses pacientes, né, que podem ter essas disfunções hormonais. Agora, já bem voltado, né, para essa questão do cortisol, nós temos 2 ativos, 2 adaptógenos, que realmente eles favorecem a modulação da 17... Eu sempre esqueço o nome da enzima, é um nome complicado, eu vou colar, viu? Na verdade, é da 11 beta-hidroxisterose desidrogenase. É um trava-língua para mim, viu, Lúcio? Esse daqui eu tenho que colar. Mas esses 2 ativos, eles modulam essa enzima, né, que é responsável pela modulação, ali, pela conversão, né, de cortisona e cortisol. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa cascata, dessa via, Lúcio?
Pois é. Antes de eu Isso é falar da importante TIB. saber que foi uma das questões que a gente tinha um questionamento, né? As pessoas relatavam que tinham sintomas que estavam relacionados com fadiga adrenal, cansaço e tal. E aí fazia a curva de cortisol normal, o DEA normal, tudo bom. E aí depois, com o tempo, eu li alguma coisa. Não, quando eu fui lá nos Estados Unidos assistir James Wilson. James Wilson é o cara que escreveu sobre fadiga adrenal, ele tem livros. E aí eu vi que ele comentou sobre aldosterona, a importância da aldosterona livre, né, para você manter um bom relacionamento com o seu cortisol. Comecei a dosar aldosterona salivar e prestei atenção que tinha umas 45% das pessoas que tinham sintomas apresentavam aldosterona baixa. O que acontece? Quando você tem aldosterona muito baixa, os receptores de aldosterona ficam livres. E aí o cortisol, ele também, ele quer todos os receptores, de todo mundo. Até porque ele é um hormônio que faz a sensibilização de outros de receptores para outros hormônios. Ele é conhecido em endocrinologia como um hormônio permissivo. Então, ele facilita a ação dos outros hormônios. Então, ele tem uma predisposição a procurar os receptores de aldosterona, 10 vezes mais fortes que a própria aldosterona. E quando ele chega nesse receptor, essa enzima que ela falou, a 11-beta, vai transformar o cortisol em cortisona, que vai agir como se fosse aldosterona, como corticoide. Então você fica produzindo cortisol que se libera e se transforma em cortisona. E aí falta cortisol. Então muitas pessoas que têm aldosterona livre baixa têm sintomas de cortisol baixo, mas na verdade eles estão produzindo normalmente, só que o cortisol, quando se libera, se transforma em cortisona. Então ele não tem problema com hidrocortisona, com cortisona, não é o caso. Ele tem problema com essa enzima, que é a 11-beta, que vai fazer com que ele perca muito cortisol. Então, esse produto que você falou, que eu não conhecia, ele é interessante nesse momento. Porque muita gente não está precisando de cortisol. Está precisando parar de perder cortisol livre. Verdade. Se você for olhar, tem alguns lugares que falam que esses medicamentos aumentam o cortisol livre. Eles não aumentam o cortisol livre. Eles não deixam você perder o que você já produziu normalmente. Entende? Então é bem interessante. Por isso que a gente fala sempre. Tem gente que pede assim, curva de cortisol mais DEA. Aí eu pergunto, não vai pedir aldosterona livre também não? Porque pode dar tudo normal e o cara tem todo o quadro clínico de fadiga adrenal. Na verdade, ele não tem problema com produção de cortisol e tal. Ele tem problema com produção de aldosterona ou liberação dela. Quando a gente fala que um carreador tem afinidade, o próprio SHBG. SHBG, você pensou em quê? Testosterona. Mas SHBG segura, além da testosterona, estradiol, DHT, estrona, 3-alfa-diol e um pouquinho de DEA. Mas eles têm uma preferência. O que ele mais quer é DHT. Por isso você pega muita gente com DHT alto no sangue sem sintoma nenhum. Então ele pega DHT, aí o que sobra de espaço pega testo, o que sobra de espaço pega estradiol. Só que isso aí nem sempre ocorre dessa forma. Tem pessoas que têm alterações nesses sítios de ligação e às vezes o sítio quer pegar um só. Tem gente que tem estradiol alto no sangue e tem todos os sintomas de estradiol baixo, porque o SHBG está segurando todo o estradiol e não está deixando agir. Entende?
Então, muitas vezes, isso ocorre também no CBG. O CBG está ali para segurar cortisol, aldosterona e progesterona. Mas tem CBG que quer segurar muita aldosterona. Então, ele produz normal, mas não tem livre para agir, aí perde-se o cortisol que tinha livre. Então, tem que ficar muito, muito atento a isso. Como é que se descobre? Sangue e saliva. A aldosterona está normalíssima no sangue, ou até alta, e muito baixo na saliva, existe algo atrapalhando a liberação dele. Pode ser a temperatura do corpo, pode ser a acidez, pode ser isso, entendeu? Por isso que fazer modulação hormonal não é simplesmente entrar com hormônio, é modular o sistema todo. É nutrição, é pH, inflamação, entendeu? É intoxicação, né, que está ligado com o detox, mas também está ligado com o que está entrando o tempo todo. Às vezes o detox do cara é boa, mas ele está entrando em excesso. Então você descobrir qual é o problema, se é na entrada ou na saída. Tem gente que não se intoxica com nada, mas não joga nem aquele pouquinho fora. Então, o pouco que entra de intoxicação fica. Então, esse é o problema. Tem gente que não pode tomar cafeína e não sabe, porque é metabolizador lento. E aí se intoxica via cafeína que toma do café do todo dia. Então, são esses detalhes que mexem com o corpo e, consequentemente, alteram a função, a cascata, né? Mas nunca pensar primeiro que está faltando produzir. Não é hipogonadismo que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma falta, né, de competência, seja por vias externas, excesso de carboidrato, excesso de toxina, excesso de frutose. Tem gente que tem problema genético contra frutose. Né? O cara tem um gene, que você consegue pesquisar, que causa esteatose só de olhar para a laranja. O cara tem problema com frutose. Ó, café não faz mal para todo mundo. Faz para quem tem problema com detox. Ou tem intolerância por anticorpos, é outro caso. Frutose não faz mal para todo mundo, mas para quem tem mutação, também. SARS-CoV-2 não causa Covid-19 em todo mundo. É para quem tem problema para lidar com ele. A gente fala isso o tempo todo. 95% de nós terá o vírus, mas não terá Covid-19. Entende? Então, tudo depende do terreno biológico da pessoa, que pode ser cuidado, como ela falou, cuidar tudo isso para poder lidar com esses fatores. Né? Com certeza. Nesse sentido, esses 3 primeiros ativos, né, que a gente conversou, eles vêm realmente, como você falou, para preparar o terreno, né? É um cuidado do paciente, né, modulando mesmo essa ação hepática, modulando essa questão da sensibilidade à insulina, que é tão importante. Né? Então, o Morosil, o Cactin e o Altilix, ele vem mesmo para compor preparar, né? Preparar o organismo para depois a gente entrar com alguma coisa mais específica, né? E nessa questão dos adaptógenos também, que modulam essa via, né? Da enzima trava-língua, né, Lúcia? Da 11-beta, então, hidroxisteroide, desdrogenase. Isso. Pensando nessa modulação, eu tenho 2 adaptógenos também para sugerir, né? O primeiro deles é o safrim, que é o extrato do Crocus sativus. O nosso safrim, Lúcia, ele é padronizado em safranal, mas ele também é rico em crocinas. E ele tem uma ação tanto, né, de modulação dessa enzima, mas também tem uma ação dopaminérgica, tem uma ação serotoninérgica e GABAérgica bastante interessante. Então, para o controle também emocional, até mesmo para auxiliar esse paciente que precisa mudar, né, ou ajustar o seu estilo de vida, né, a esses novos padrões, né, que ele vai ter que se atentar, como, por exemplo, para uma higiene do sono,
para um controle alimentar, como você falou, né? Um paciente, por exemplo, que está acostumado a ingerir, às vezes, os doces ou os carboidratos à noite, pode ter problemas, né? No horário de dormir, pode ter alguma alteração, vai prejudicar a sua qualidade do sono. Mas muitas vezes esse paciente também tem uma ação, uma disfunção, né? Uma alteração serotoninérgica também que vai, digamos assim, dificultar, né, esse paciente para se controlar, né, no momento aí da ingestão desses carboidratos. Então, o safrin, ele pode compor, né, diminuindo um pouquinho essa ansiedade, diminuindo um pouco essa compulsão por doces e carboidratos. O outro ativo já é o cerenzo. O cerenzo, ele é um extrato dos citrussinenses e é padronizado em 20% de delimoneno. E a função dele, né, além de modular o cortisol através, né, da modulação dessa enzima, 11-beta-hidroxiesteroide, eu vou colar de novo, esteroide desidrogenase, até o final da live eu aprendo a falar bonitinho, viu, Lúcio? Pode deixar. Então, o cerenzo, além de modular essa enzima, ele também tem uma ação adenocinérgica. E essa ação adenocinérgica é super importante e interessante para induzir o relaxamento. Então, ele pode compor, né, o paciente naquele momento realmente do preparar para o sono, né, a higiene do sono. Então, ele vai deixar o paciente mais relaxado, mais tranquilo, vai auxiliar, né, na modulação do cortisol para evitar aqueles picos, né, os despertares noturnos em função dos picos de cortisol, né? E, lógico, sempre pode ser associado, quando a gente fala de higiene do sono, com um outro ativo que é o Cherry Pure. O Cherry Pure, ele já é um extrato das cerejas amargas, né? E o Cherry Pure, ele tem uma composição de fitoquímicos muito interessante, porque ele promove, além de uma ação antioxidante bastante importante nesses pacientes que geralmente também já estão inflamados, ele também pode, quando associado, né, ao cerenzo, ele vai aumentar ainda mais essa questão do relaxamento, vai facilitar e melhorar ainda mais a qualidade do sono. Então, esses 3 ativos, realmente, para aquele paciente que anda um pouco estressado, que anda, muitas vezes, até um pouco deprimido, né? Que tem essa alteração mais emocional, eles podem compor. Lógico, também melhorando a qualidade do sono. E lembrando que esses ativos, eles podem ser sempre associados com os ativos que normalmente já são utilizados, né, com essa função, como, por exemplo, o licorice, uma rhodiola rósea, a ashwagandha, né, que são os ativos que realmente já são bastante utilizados nesse sentido, né, quando a gente pensa em modulação dessa via, né, dessa enzima, né, de conversão. E aí, Lúcio, acho que uma coisa bastante interessante, então, tô vendo aqui agora o nosso tempo, nós temos 10 minutinhos. Eu acho que seria interessante se você puder, por gentileza, fechar para a gente, então, realmente, assim, fazer o fechamento de tudo que a gente conversou, né? Então, qual a importância desse doseamento desses hormônios, do acompanhamento sistêmico desses pacientes, né? Da contribuição da utilização desses nutracêuticos, por favor. Bom, primeira coisa que eu acho que deu a perceber na nossa conversa, né, Flávio, é que o teu paciente, quando chega, né, no consultório, ele, acho que primeira coisa, antes de se pensar, porque ele já chega lendo na revista que o hormônio faz bem, que eu quero usar o hormônio, né? E muitas vezes o corpo dele não está preparado. Eu falo isso pelo seguinte: tudo que você ingere ou absorve pela pele, de alguma forma vai passar pela córtex da adrenal. Porque a córtex da adrenal, né, a adrenal, ela recebe uma quantidade de sangue diária muito maior do que a gente pensa. Né? São 2 glândulas pequenas que são irrigadas o tempo todo com uma quantidade de sangue que não está levando só nutriente e oxigênio, também está levando intoxicação. Os próprios produtos que ela produz, né, os próprios esteroides que a adrenal produz, costumam oxidá-la
e destruir sua própria córtex. Para que isso seja minimizado, esse órgão ele tem que estar sempre sendo nutrido com vitamina C, com vitamina E, entende? Com tudo que vocês costumam oferecer ao paciente, mas muitas vezes ele já está com a córtex alterada. Então, isso tudo, assim, então o paciente vai mudar de país, vai mudar de cidade, vai mudar de emprego. Era interessante você começar a entrar com ele com algumas questões de proteção da adrenal. Isso aí a gente está falando que às vezes você está ligando com uma produção menor de hormônios. Isso aí seria o que primeiro se pensa. Mas então seria bom sempre cuidar dessa questão aí. Oferecer os nutrientes para proteção. O que tem no abacate, que vocês falam muito? Glutationa. Isso. Glutationa, né? O que tiver de glutationa também dá para essa adrenal. Sim. Tá? Ela tem que estar preparada. Agora, não é só a adrenal. A adrenal está produzindo, ela vai continuar produzindo. A maioria de nós, mesmo doente, está produzindo. O problema é que se joga o hormônio para agir e aí todo o sistema está alterado metabolicamente, não se vê isso, e ainda se oferece mais hormônio. Um órgão que está com dificuldade de lidar com mitocôndria, que está com dificuldade de detox, quanto mais hormônio você der para ele, mais você intoxica. Né? E o grande problema entre os hormônios é que o aumento de um hormônio pode simular a queda de outro. Uma falta de um nutriente pode simular a falta de um hormônio. Quer ver um exemplo rápido? Falta de cobalto e manganês simula falta de estradiol, mesmo ele estando em níveis normais. Porque os dois, cobalto e manganês, sensibilizam receptor de estradiol. Aí a mulher ou o homem tem seu estradiol em níveis normais, mas com sintomas de quem não tem estradiol. Aí se usa de tudo, menos nutrir o receptor. Por isso a importância de você trabalhar nutrição, detoxicação, desinflamar, para depois sim ver se o que faltou. Dr. Arthur Lemos fala assim, trata tudo, o que sobrar é a doença. Né? Cuida das coisas que estão desorganizadas, o que sobrar é doença. E é o que realmente tem que se fazer. Não é um corpo já está carregado, receber mais hormônio. Vocês têm que pensar sempre em regular todo o sistema antes. O paciente é impaciente, mas ele não tem sempre razão, não. Se for seguir o que ele quer, você dá tudo e mais alguma coisa. E aí vai ser pior para ele. Então, essa é a dica. É verdade. E aí é sempre bom, né, Lúcia? Que uma vez que, então, cuidou da casa, organizou, arrumou o terreno, né? Se for necessário, né, a suplementação com o hormônio, eu queria que você discutisse, eu sei que está acabando o nosso tempo, mas só para a gente falar rapidamente da utilização dos hormônios em bases transdérmicas. Aqui na Galena, né, nós temos o Versa Pro, que é uma base transdérmica de excelente permeação, mas o grande diferencial, né, o toque seco, a diminuição mesmo do risco de contaminação cruzada e a liberação lenta desse hormônio no interstício, né? Então, que diminui mesmo aqueles picos plasmáticos. O que você acha dessa questão da utilização dessas bases, Lúcia? E ainda mais que quando você usa um transdérmico, né? Com todas essas qualidades que você passou aí, que uma das principais é não contaminar o outro, tá? E a outra, não liberar rápido demais, porque senão você não consegue simular o SHBG, e o teu produto, a gente percebeu que simula, ele segura um pouco e vai liberando durante o dia. Senão toma injeção, se é para ser rápido e correndo, toma uma injeção. Isso não é bom, porque dá pico. Tudo que dá pico, o corpo reage de uma forma que você não espera. E a outra forma ruim é oral. Se você toma oral, mesmo que seja colando adesivo, você está ingerindo. Vai passar pelo fígado. Vai se transformar em metabólitos. Oral, que eu lembre, bom, é progesterona bioidêntica oral para fazer dormir. Porque a transdérmica para fazer dormir não faz. Agora,
Se você quer para outros processos, a progesterona, sem ser para sono, você use a transdérmica. Porque tudo que você evitar jogar no sangue direto, no fígado, é melhor para o paciente. Até porque você consegue regular a dose. Sempre começar com a dose mais baixa. Tá certo no primeiro mês, às vezes é uma dose de ataque. Mas que seja algo que você consiga controlar. Entende? E com os transdérmicos você consegue fazer esse controle. Você pode usar cortisol, hidrocortisona, pode usar DEA. A gente não vê muito pessoal falar, mas você pode usar DEA via transdérmica. Você pode usar cortisol via transdérmica. Cortisol base. Porque existe o hidrocortisona acetato. São situações diferentes. Tem que tomar cuidado com esses dois. Entendeu? Mas os transdérmicos a gente acompanha há mais de 10 anos, né? Desde os primeiros, porque os salivares vieram na época que os transdérmicos chegaram, que era a forma mais coerente de você controlar a dose. Né? Para cada paciente é uma dose completamente diferente uma da outra. Entendeu? É verdade. Porque Essa questão mesmo, né, de não ser oleoso, né, de ser rapidamente absorvido, isso é muito importante para um transdérmico, né? E são essas características que a gente preza muito no VersaPro, principalmente também essa questão dele não causar esses picos plasmáticos, né? Isso é super importante também, né, Lúcio? É muito importante. E a gente percebe que se você está no banho, no dia seguinte passa a mão, ainda tem hormônio ali, com certeza está contaminando outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. É verdade, é isso mesmo. Bom, temos algumas perguntas, Pedro, para a gente responder. Então o pessoal pediu para a gente repetir o nome dos ativos rapidamente, né? Os ativos que nós falamos na live. Então, os ativos foram o Morosil, o Altilix e o Cactin, como a gente falou, né? Para um cuidado sistêmico do organismo, para o cuidado hepático, para favorecer detoxificação, melhora de resistência à insulina. Depois, né, os adaptógenos que nós falamos, né, para trabalhar a enzima ali mais envolvida com a modulação do cortisol. Nós falamos do Cerenzo e do Safrin e também sugerimos, né, a utilização do Cherry Pure para modulação do sono. E por último, agora nós também sugerimos a utilização do VersaPro como um veículo transdérmico com as melhores características para vocês utilizarem, né, quando se faz necessária realmente, né, a reposição, a suplementação com esses hormônios. Né? Também temos uma pergunta aqui, falando, né? Uma pessoa perguntando, Lúcio, se você é endócrino. Na verdade, né, Lúcio, quer falar um pouquinho da sua experiência, do seu laboratório? Não, eu sou biólogo, eu trabalho com dosagens hormonais há 25 anos. E há 10 anos a gente incluiu nos nossos exames a parte dos hormônios livres via saliva. Então a gente sempre dá hormônio. E a gente considera que laboratório não pode soltar só número, não. Tem que ter informação junto. Por isso que a gente estuda do assunto. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, gente, o nosso tempo, né, tá acabando, Lúcio. Então, Lúcio, mais uma vez, foi uma honra imensa conversar com você hoje à tarde. E muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E dividir conosco, compartilhar esse conhecimento imenso que você tem, né? Sobre essa questão, né? Dos hormônios, de dosagens hormonais e avaliação dos exames, porque realmente é um assunto bastante complexo, né, que exige, né, muita dedicação, muito estudo, muito cuidado na avaliação do paciente. Então, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente, viu? Foi uma honra imensa falar com você hoje. E muito obrigada também a todos que estão assistindo, claro. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Boa semana. Uma boa tarde.